Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Olá, amigos do Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro dos Mistérios Sombrios do Vaticano por meio de um novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses, Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. O termo apócrifo é usado para definir todos os textos ligados a ensinamentos religiosos que não fazem parte oficialmente da Bíblia. Assim, detalhes essenciais como a vida de Jesus durante sua infância até o começo de suas pregações, que não são encontrados em nenhum dos 4 evangelhos oficiais, podem ser apreciados em vários textos apócrifos. Apócrifo vem do grego e significa secreto. Suas cópias, ou, em alguns casos, versões desconhecidas do público, poderiam estar guardadas pelos bibliotecários dos arquivos secretos às 7 chaves. Por sua ligação com o gnosticismo, os apócrifos foram considerados heréticos. No começo do cristianismo, quando ele ainda não havia atingido o status que possui hoje, vários textos eram consultados pelos fiéis e traziam, em si, muitas ideias que batiam de frente com o que a igreja considerava de acordo com o cânon, o chamado cânon eclesiástico ou cânon da igreja. Nos últimos anos, personagens bíblicos como Judas e Madalena foram apenas 2 exemplos que, de alguma forma ou de outra, se tornaram mais interessantes e ganharam destaque graças ao conhecimento extraído dos chamados evangelhos apócrifos. A palavra cânon, por exemplo, do hebraico kaned, significa vara ou régua para manter algo em linha reta, algo como a linha ou régua dos pedreiros e carpinteiros. A igreja produziu em um processo longo e lento que tomou anos uma lista de livros que eram aceitos como inspirados, ou mesmo que dariam à palavra cânon ou o significado de conteúdo das escrituras que se encontravam nesses livros. Assim, o cânon passou a designar todos os textos considerados de inspiração divina, possuídos de autoridade normativa para a fé cristã. Os demais textos eram considerados apócrifos. Há até hoje certo receio por parte dos cristãos mais fervorosos, principalmente entre os católicos, em considerar os apócrifos como fonte de informação sobre os personagens bíblicos. E muitos chegam a se manifestar em diversas páginas na internet, dizendo que tais textos deveriam ser queimados, esquecidos ou simplesmente destruídos. Tomemos como exemplo uma página de um trabalho acadêmico de Bart D. Ehrman, Lost Christianities, em inglês, Oxford University Press, 2003, que fala sobre o então recém-descoberto Evangelho de Judas. Veja só esse trecho. Em nosso velho Evangelho, reabilita Judas Iscariotes, positivando-o como aquele por quem Cristo pôde ser crucificado. Trata-se de uma antiga ideia gnóstica, raciocínio circular, segundo o qual o mal é útil e necessário para que haja o bem. Na década de 1980, saiu o romance Eu, Judas, de Taylor Caldwell, onde essa versão revisada de Judas foi difundida. Aceitar tal hipótese seria contrariar toda a história que sempre descreveu Judas como traidor. Um documento antigo deve ser analisado de vários prismas. Deve-se observar sua origem, autor e data, depois analisar seu conteúdo, separando o fictício do factual. Aqui reside o trabalho mais sério, onde os estudiosos deverão conflitar as informações históricas. Afinal de contas, não é porque esse manuscrito arvora ser Judas um herói que toda a sua biografia será mudada. O pensamento retrógrado do autor do texto acima é um exemplo clássico da falta de visão que as pessoas têm do valor que esses documentos podem apresentar hoje em dia. É de estranhar que Madalena e Judas estejam tão em evidência hoje em dia. Ninguém sabe nada sobre eles e o pouco que se descobre é duramente rechaçado por fanáticos católicos como delírio, heresia e outros adjetivos. Não se pode deixar de entender que os textos apócrifos são versões que podem ajudar a compreender melhor as atitudes dos personagens bíblicos. Então por que não levá-las em consideração? Ninguém disse que pela publicação do Evangelho Judas Iscariotes deveria levar uma medalha de honra ao mérito ou algo assim, mas que deveria entender mais as causas que levaram os atos descritos na Bíblia. A briga entre canônicos e apócrifos é muito antiga. Quando falamos de Pedro, alguns dos seus textos apócrifos, que supostamente foram de sua autoria, chegaram a ser admitidos pelos padres da época. Seria mesmo o caso de manter sua proibição e consequente destruição? Todos os apócrifos exprimem mesmo heresias? Para que o leitor possa entender melhor essas ideias, vamos analisar um pouco as condições históricas que levavam às escolhas dos evangelhos ou canônicos ou oficiais. Voltemos ao ano de 325 de nossa era.
Bom, naquele tempo foi realizado o Concílio de Nicéia, na atual cidade de Iznik, província da Anatólia, na parte asiática da Turquia, chamada de Ásia Menor em tempos antigos. Esse foi o primeiro de 2 concílios realizados na cidade. O segundo ocorreu em 787. O primeiro concílio foi convocado pelo imperador Flávio Valérios Constantinos, de 285 a 337, ou Constantino, filho de Constâncio I. Constantino, chamado de primeiro imperador cristão, assumiu o poder quando da morte de seu pai, em 306, e logo passou a ser a autoridade máxima inicialmente na Bretanha, na Gália, atual França, e na Espanha, atual Espanha. Aos poucos, assumiu o controle completo do Império Romano. Alguns anos antes do reinado de Domício Aureliano, de 270 a 275, os regentes romanos abandonaram a unidade religiosa desde que esse imperador renunciou, em 274, aos seus direitos divinos, próprio desse governo. Constantino, porém, sempre almejou relançar sua unidade religiosa e viu no cristianismo, que então estava em ascensão, uma oportunidade para alcançar esse objetivo. Hoje, muitos historiadores que analisaram seu governo são unânimes em dizer que a sua conversão não foi tão completa assim, pois ele não abria mão de sua posição como sumo sacerdote do culto ao Sol Invictus, representação do deus persa Mitra, e só foi batizado em seu leito de morte. De fato, alguns elementos desse culto seriam depois absorvidos pelo cristianismo, como a comemoração do Natal em 25 de dezembro. Assim, o interesse principal de Constantino no cristianismo seria mesmo usá-lo para fortalecer sua monarquia. Tinha certo conhecimento da doutrina cristã e observou durante o ano de 303 as perseguições impostas pelo imperador Diocleciano. Tinha noção de que os cristãos, embora fossem minoria, chegavam no máximo 10% da população do império e estavam concentrados em grandes centros urbanos, principalmente em territórios inimigos. Então, em 325, convocou mais de 300 bispos para o Concílio de Nicéia. O imperador, sempre de olho na unidade religiosa como um fator que ajudaria a manter o poder, tinha noção da existência de divisões dentro da nova religião. Esse concílio deveria, assim, estruturar de uma vez por todas seus poderes. Entre os participantes estavam os bispos orientais, que, como era de costume, estavam em maioria. Entre eles, pelo menos 3 arcebispos: Alexandre de Alexandria, Eustáquio de Antioquia e Macário de Jerusalém, além das presenças de Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Representando o Ocidente estavam Marcos de Calábria, na Itália, Cecilian de Cartago, na África, Osius de Córdoba, na Espanha, Nicásius de Dion, França, e Domnus de Stridon, no Danúbio. Os debates começaram. Entre os vários pontos discutidos na ocasião estava a questão ariana, que negava a equivalência de Jesus e Deus, colocando Cristo como um homem e não uma divindade. A celebração da Páscoa, o cisma de Milécio, fundador da Igreja dos Mártires, o batismo de heréticos e o estatuto dos prisioneiros na perseguição realizada sob o comando de Licínio, imperador romano, destronado e condenado à morte pelo próprio Constantino. Foi nesse mesmo concílio que apareceram as versões da escolha dos evangelhos canônicos. No início do cristianismo, havia o absurdo número de 315 textos. A versão oficial de como foi feita essa escolha é registrada em alguns documentos. Porém, mesmo que se trate de versões históricas, quando alguém as lê, sente como era difícil ser prático e direto naqueles dias e não deixar o fanatismo tomar conta das decisões a serem tomadas. Vejamos como isso teria acontecido. Na difícil missão de escolher quais seriam os textos inspirados por Deus, os bispos teriam espalhado os diversos textos no chão e se reunido para rezar. Então, durante o ato, os 4 evangelhos que conhecemos hoje, Mateus, Marcos, Lucas e João, levantaram-se por si mesmos e foram se depositar no altar. Outra versão é que todos os textos foram colocados no altar e somente os não inspirados, os apócrifos, caíram por si mesmos no chão. Uma terceira versão fala sobre a mesma passagem de oração, o mesmo quando o Espírito Santo adentrou no recinto em forma de pomba, passando por uma vidraça sem quebrá-la. Em seguida, pousou no ombro direito de cada um dos bispos presentes e cochichou em seus ouvidos quais eram os evangelhos canônicos. Misteriosamente, a Igreja escolheu 4 textos que, fechados em si mesmos, trazem contradições. Mas parece simplesmente desconsiderar esse detalhe e insiste em manter seu cânon baseado neles. A julgar pela explicação dos religiosos da época, acredita-se que nem eles sabiam como se explicar de maneira convincente. Veja-se a declaração que Irineu, bispo de Lyon, deu para explicar a seleção. O Evangelho é uma coluna da Igreja. A Igreja está espalhada por todo o mundo. O mundo tem 4 regiões. E convém, portanto, que haja também 4 evangelhos. O evangelho é o sopro do vento divino da vida para os homens, e pois, como há 4 ventos cardeais,
Daí a necessidade de 4 evangelhos. O Verbo, criador do universo, reina e brilha sobre os querubins. Os querubins têm 4 formas. Eis porque o Verbo nos obsequiou com 4 evangelhos. Mas há registros históricos que mostram que nem tudo foi inspirado por Deus nessa escolha. Há, por exemplo, um texto que fala sobre um tal bispo Flávio, que durante os debates morreu vítima de ferimentos causados pelos pontapés desferidos por um bispo Diodoro, ocorrido no Concílio de Trento, considerado o mais longo da história da Igreja. Isso entre outros incidentes registrados. A autora Lorraine Bodner cita que, em sua obra de Catolicismo Romano, o Papa Gregório o Grande declarou que 1 Macabeus, um livro apócrifo, não é canônico. O cardeal Ximenes, em sua Bíblia Poliglota, exatamente antes do Concílio de Trento, excluiu os apócrifos e a sua obra foi aprovada pelo Papa Leão X. Será que esses papas se enganaram? Se eles estavam certos, a decisão do Concílio de Trento estava errada. Se eles estavam errados, onde fica a infalibilidade do Papa como mestre da doutrina? Claro que os concílios, longe de ser uma unidade de opiniões, eram um campo de batalha de ideias e, por vezes, de socos e pontapés, semelhante aos debates vistos no livro e no filme O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Porém, ao contrário do que se lê o Código da Vinci, de Dan Brown, não houve nenhum tipo de concurso para a escolha de seus evangelhos, mas sim debates acalorados e, por vezes, confusos, cujo objetivo era mesmo diferenciar os textos entre números oriundos de escolas gnósticas. Lembrem-se que estamos falando de uma época que havia interesse de ambos os lados, tanto do imperador, que queria essa unidade religiosa, quanto dos próprios cristãos que estavam cansados de perseguições e queriam tornar sua religião bem estruturada. Havia vários critérios aprovados pelos bispos de então. Claro que muitos não difíceis de compreender, mas alguns falavam por si mesmos. Veja estes. Apostolicidade. A obra deveria ter sido escrita por um apóstolo ou alguém de contato próximo que tenha escrito a pedido do apóstolo. A circulação. Como era difícil aprovar o primeiro ponto, partiu então para a análise da circulação ou do uso do texto pela comunidade. Caráter concreto. O conteúdo não pode contrariar os padrões da ortodoxia e seu caráter ficcional pode torná-lo ser inaceitável. A ortodoxia, a aceitação pela liderança da igreja, mas especificamente pelo bispo encarregado de determinada cidade ou região. A autoridade diferenciada, ou seja, textos que eram reconhecidos pela comunidade, que os usava como a inspiração divina. Leitura em público, deveriam ser lidos para maior número de pessoas e não ser mantidos em segredos. Para quem tiver um tempo e curiosidade, uma maneira de conhecer as diferenças entre os apócrifos e canônicos é analisar as várias versões da Bíblia existentes entre as edições católicas e protestantes. Mesmo quando a reforma protestante eclodiu na Europa, as questões de como manter o livro sagrado cristão não teve descanso. Vejamos apenas uma passagem. Os protestantes combatiam violentamente alguns conceitos muito divulgados pelos católicos, como a existência do purgatório, o uso de orações pelos mortos e a salvação por meio de obras materiais. Desesperados para poder combater a crescente adesão dos fiéis ao movimento protestante, os católicos aprovaram alguns livros que eram considerados apócrifos, como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, 1 e 2 de Macabeus, a maioria, como se pode reparar, apócrifos do Velho Testamento. Vejamos o seguinte quadro de comparação. A Bíblia hebraica contém somente 39 livros do Velho Testamento. Rejeita os 27 do Novo Testamento como inspirado, assim como rejeitou Cristo. Não aceita os livros apócrifos incluídos na Vulgata, ou seja, a versão católica romana. A Bíblia protestante ela aceita os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento. Rejeita completamente os livros apócrifos incluídos na Vulgata como não canônicos. E a Bíblia católica? Ela contém os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento. Inclui na versão Vulgata os livros apócrifos ou não canônicos, que são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, 1 e 2 de Macabeus, 6 capítulos e 10 versículos acrescentados no livro de Esther e 2 capítulos de Daniel. Os católicos, chamados de romanistas pelos protestantes, viam nesses livros a base para o ponto que eram combatidos pela Reforma e aprovavam os livros como oficiais em 8 de abril de 1546. E é claro que foi uma decisão polêmica, pois houve muitas discussões e brigas para conseguirem fazer tal ideia ser aprovada. Há registros, por exemplo, de ataques dos dominicanos contra os franciscanos. No Concílio de Trento, segundo o cardeal Palavatini, em sua obra História Eclesiástica diz que, literalmente, 40 dos 49 bispos presentes travaram intensa luta corporal, agarrados às barbas e batinas um dos outros. Mesmo assim, a primeira edição da Bíblia Católica, com a presença dos apócrifos,
selecionados ocorreu em 1592, aprovada pelo então Papa Clemente VIII. A reação dos protestantes foi publicar uma Bíblia com os apócrifos situados em Velho Testamento e o Novo Testamento, apresentados apenas para fins de leitura e valor literário histórico. Isso continuou até 1629, quando as igrejas reformadas excluíram totalmente os apócrifos de suas edições da Bíblia. Uma pesquisadora do assunto, a Maria Helena de Oliveira, que compilou a coleção dos apócrifos, os apócrifos da Bíblia, diz em uma das suas edições: muitos dos chamados textos apócrifos já fizeram parte da Bíblia, mas ao longo dos sucessivos concílios acabaram sendo eliminados. Houve os que depois viriam a ser beneficiados por uma reconsideração e tornariam a partilhar a Bíblia. Exemplos: o Livro da Sabedoria, atribuído a Salomão, o Eclesiástico ou Sirac, as Odes de Salomão, o Tobit, ou Livro de Tobias, o Livro de Macabeus e outros mais. A maioria ficou definitivamente de fora, como o famoso Livro de Enoque, o Livro da Ascensão de Isaías e os livros 3 e 4 de Macabeus. Ou seja, como podemos perceber, tanto o Velho quanto o Novo Testamento possuem apócrifos, e em ambos os casos, textos não inspirados já foram admitidos na Bíblia como originais. E o que levou a ser excluídos? Com certeza, uma grande quantidade de fatores que envolviam não apenas argumentos religiosos, mas também a preservação do cânon católico. Basta lembrar que, como resultado do Concílio de Nicéia, bispos como Atanásio de Alexandria atuaram para cumprir as resoluções no ano de 367 e ordenaram a destruição de vários apócrifos por causa de suas tendências heréticas. Segundo o relato da obra de Hans Joseph Klauck, The Apocryphal Acts of the Apostles and Introduction, e daí a sua importância histórica e destaque que cada texto, quando encontrado, merece ter. Mas nem todos pensavam assim. Sabendo da importância desses textos, a maioria preservada em cópias feitas em papiro que registravam o princípio do cristianismo, monges do Egito que se estabeleceram em mosteiros à margem do Rio Nilo, optaram por não destruí-los. Esses códices foram adicionados em urnas de argila e enterrados na base de um penhasco chamado de Jebel el-Tarif, próximo à aldeia de Nag Hammadi. A pesquisa feita a seguir mostra apenas alguns evangelhos apócrifos que tiveram seus textos reconstruídos e outros cuja existência se sabe por outros documentos históricos, mas que são considerados como perdidos, e é de fato apenas uma pequena amostra da enorme produção de textos no começo do cristianismo. Dentre os evangelhos que foram reconstruídos, nós temos ebionitas, egípcios, hebreus, Marcos, Matias, o evangelho de Qui, o evangelho do Sinai, o evangelho da cruz. Dentre os que foram perdidos, nós temos o evangelho de Bartolomeu, o evangelho dos 70, evangelhos dos reinos celestiais, da perfeição de Marcion, de Basílides, de Andrew, além, obviamente, de Clemente, Valentino, Tadeu, Tassiano, Simonides, Marintus, Manes, Longinos, Lúcius, Esíquios, Gnósticos, Encrátites, Coríntios e Apeles, entre outros. Se há mesmo cópias ou versões de alguns desses evangelhos dentro dos arquivos secretos, só podemos especular. O ponto mais discutido por quem conhece os esquemas do trabalho do Vaticano é que, se os documentos lá são tornados públicos pelos papas depois de 75 anos, não haveria motivo para que tais textos, documentos históricos que poderiam lançar esclarecimentos sobre as origens do cristianismo, fossem lá guardados. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado desse incrível capítulo e espero vê-los no próximo episódio, quando falaremos nada mais, nada menos do que o Evangelho de Judas. Grande abraço a todos e bons sustos. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.